Pronto, vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje, que vai falar sobre Programa Nacional de Segurança do Paciente. É um assunto que está caindo bastante prova, bastante mesmo. Já caiu com o Instituto OCP, as outras bancas também adoram colocar esse tipo de questão sobre esse Programa Nacional de Segurança do Paciente, e é sobre esse assunto que vamos estudar hoje. Vou passar minha apresentação, porque vocês já me conhecem, tá? Vamos lá, começar. Primeiramente, a gente vai ter que começar esse assunto lembrando que a gente tem duas legislações, tá? Quando a gente está falando para a questão de prova. Como assim, Ângela? Eu tenho a portaria 529 de 2013. Essa portaria é, de fato, aquela que vai instituir o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E a gente também tem a resolução 36 de 2013, que vai instituir ações para a segurança do paciente em serviço de saúde e das outras previdências. Providências. Coloca aqui. Oi, Carol, seja bem-vinda. Então, o que é que acontece, né, nesse tipo aqui de questão? A gente tem provas que trazem aí a portaria 529 de 2013, que é realmente aquela portaria que vai dar origem ao Programa Nacional de Segurança do Paciente, mas a gente tem a resolução RDC 36, acho que vocês já ouviram falar sobre isso, essa RDC 36, de 2013, em que muitas questões trazem a RDC 36, tá? Eu lembro que na época eu dei aula para o pessoal que foi fazer a EBC, o concurso da EBC, que foi o concurso, se não me engano, do SARA, ao SARA. E o que foi que aconteceu? A banca IBFC, ele usava muito a resolução RDC 36 de 2013. Ele não usava a portaria 529 de 2013. Aí o que que acontece? Aí, Angela, eu vou estudar pelo qual? Eu estudo pela portaria ou eu estudo pela resolução RDC 36? Você vai fazer os dois. Então, essa aula aqui ficou legal porque eu saí mesclando os dois. Eu trouxe a portaria 529, porque de fato é ela que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, mas eu também trouxe os principais pontos que constam na resolução 36, tá? De 2013. Vocês podem perceber que as duas são de 2013. É porque uma institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente e a outra institui ações para a segurança do paciente. Ou seja, uma complementa a outra. É por isso que você pode ter questões tanto solicitando a portaria quanto solicitando a resolução. Mas vamos lá começar a brincadeira. Portaria 529 de 2013, no seu artigo 1º, ele já institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que a gente chama carinhosamente de PNSP. Na verdade, né, assim, afinal, o que é esse programa aí, esse Programa Nacional de Segurança do Paciente? Nada mais é do que um conjunto de medidas para poder reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Então, esse daí é o nosso conceito toda vez que a gente estiver falando de segurança do paciente. Então, é um conjunto de medidas, não é algo pontual, não é apenas uma coisa que você vai fazer, mas um conjunto de medidas que vai visar o quê? Qual é o objetivo? Reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário na hora que você estiver ali cuidando do paciente ou na questão toda de associada ao cuidado da saúde. Qual é o objetivo desse Programa Nacional de Segurança do Paciente?
nada mais é do que contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde no território nacional. Então, independente se o estabelecimento ele é público ou ele é privado, há essa questão da segurança do paciente, entende? É algo que é nacional. Então, por isso que eles lançam aí esse programa nacional de segurança do paciente para poder ser aplicado em qualquer estabelecimento da área da saúde, independente se é público ou privado. Já os objetivos específicos. A gente tem 5 objetivos específicos. Quais são eles? A gente vai ter aqui a promoção, promover e apoiar a implementação de iniciativas voltada à segurança do paciente em diferentes áreas de atenção, da organização e da gestão, por meio da implantação da gestão de risco e de núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. Então, primeira coisa a se fazer nada mais é do que você promover e apoiar essa implementação que é proposto pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente em todos os níveis de assistência. O segundo objetivo específico é envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. Por quê? Porque quando a gente está falando de segurança do paciente, você tem que envolver o sujeito. Tá? Não é só a questão do estabelecimento de saúde para com o paciente. Então, o estabelecimento de saúde vai fazer tudo para a segurança do paciente e o paciente não vai fazer nada, a família não vai fazer nada. Você se lembra que saúde é uma corresponsabilidade, tá? É uma corresponsabilidade entre eu, a sociedade, a empresa e o governo. Então, quando a gente está falando de segurança do paciente, eu tenho que lembrar que a instituição, o estabelecimento da saúde, ele precisa fazer a parte dele, mas eu, como paciente, eu, como cuidadora, eu, como a familiar que está ali acompanhando, a responsável, eu também preciso fazer a minha parte para poder o quê? Garantir essa segurança. Então, por isso que eu tenho que envolver todas essas pessoas e não apenas os profissionais da saúde. Um outro objetivo específico é ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. Então, isso aqui é interessante, né? Você ampliar esse acesso às informações. A gente vê isso aqui, a gente está falando de informações, ampliar informações, divulgar informações, desde a Lei 8080. Né? Então, assim, tudo é com base na Lei 8080. Você pode perceber que esses programas, essas políticas nacionais, ela vem com base o quê? Na Lei 8080. Então, essa questão da divulgação de informação, ampliar esse acesso sobre essas informações é necessário. Tá? Então, independente se você está nesse programa, se você está em uma outra política, a informação ela é sempre bem-vinda. O quarto objetivo, que seria produzir, sistematizar e difundir conhecimento sobre segurança do paciente. Aqui vai entrar o quê? Pesquisa. Né? Quando a gente fala produzir, sistematizar, difundir conhecimento, gente, aqui é aquele processo de TCC. Lembra que eu estava, quando eu dei a aula de vigilância em saúde, que eu falei que as vigilâncias, elas fazem o processo de TCC. Por quê? Porque você vai ter ali seu público-alvo, você vai fazer ali o estudo, né? Vai ter uma metodologia, você vai aplicar ali as suas ferramentas, vai colher os dados, vai depois colocar esses dados em um banco de dados para poder estar avaliando os resultados. Depois que você avalia os resultados, você compara com a literatura nacional e a literatura internacional aquilo que você já encontrou dentro do seu estudo. Depois daquilo ali, parte para a discussão, né? Discussão, conclusão, e depois
é difundir aquele conhecimento. Você vai publicar aquilo ali em algum lugar. Então, no caso do Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele também vai fazer esse processo que eu chamo de processo de TCC. Né? Por quê? Porque ele produz esse conhecimento, ele sistematiza, ele vai difundir esse conhecimento, só que conhecimento vai ser esse? Vai ser o conhecimento relacionado à segurança do paciente. E o quinto objetivo específico é fomentar a inclusão do tema de segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área de saúde. Isso aqui é importante, né? Você precisa falar de segurança do paciente, mas não é para você falar de segurança do paciente quando o profissional de saúde já está ali trabalhando. Você tem que vir com esse tipo de conhecimento desde a graduação. Por quê? Porque é ali que você está se formando. Então, assim, ó, quando você está se formando, você precisa ter o quê? Esse conhecimento, para quando você chegar na prática, você ir lá aplicar. Daí, quando chegar na prática, você descobrir que tem ali uma segurança do paciente. Não, essa questão desse conhecimento tem que vir ali desde a graduação, ou do curso técnico que você for realizar, que você for fazer. Então, esses aqui são os objetivos específicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Já com relação às diretrizes, tá? Princípio e diretrizes. Eu sempre falo com vocês que quando a gente está em uma política ou um programa nacional, sempre preste atenção quais são os princípios e quais são as diretrizes, tá? Neste caso aqui do Programa Nacional de Segurança do Paciente, os princípios e diretrizes são os mesmos. Isso aí é bem interessante, né, para a gente que é concurseiro. Por quê? Porque senão vai ficar se preocupando. O princípio é tal e diretriz é tal. Não. Os dois é a mesma coisa, princípio e diretriz. Onde é que eu encontro isso, Ângela? Aqui já é naquela resolução, a RDC 36 de 2013. Você lembra que eu falei com vocês que nessa aula eu vou mesclar as duas? Como eu sou gente boa. Olha só que maravilha de professora que vocês têm. Eu peguei logo as duas, as informações principais, encaixei logo nessa aula e pronto. Então, quando você for estudar, você vai ter informação ali das duas, o que é principal, o que mais cai em prova. Então, quando eu estou falando, né, de qualquer programa, de qualquer política nacional, eu preciso saber quem são os princípios e as diretrizes, e neste caso aqui, os princípios e as diretrizes são os mesmos. Vamos agora saber quais são eles. Primeiro, a melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde. Outro que é princípio e diretriz, a disseminação sistemática da cultura de segurança. Outro que é um princípio e diretriz, articulação e integração dos processos de gestão de risco. E o quarto, que é um princípio e diretriz, a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde. Então, a gente está aqui com os princípios e as diretrizes do núcleo de segurança do paciente. E é tudo que faz sentido. Primeiro, melhoria contínua do processo de cuidado e o uso de tecnologias. Porque você sempre vai fazer a segurança do paciente de forma contínua, né? Não é algo que é estático. Eu vou fazer aqui. Esse aqui é o passo a passo da segurança do paciente e pronto. Não. As coisas, elas acontecem ali, né? Então, assim, se você está no hospital, se você está na unidade de saúde da família, você vai olhar para como é que é o dia a dia do cuidado daquele local e em cima daquilo ali você vai fazer a melhoria contínua da segurança do paciente. Então, não é algo estático, é algo que é contínuo, tá? E, claro, sempre utilizando as tecnologias da saúde. Outra coisa, disseminação sistemática da cultura de segurança. Se lembra que tem a parte do TCC, que é a parte de pesquisa, disseminar conhecimento? Essa aqui é essa disseminação sistemática da cultura de segurança. A gente precisa ter cultura de segurança. Inclusive, o Brasil, por si só, a gente não tem cultura de segurança. A gente acha que as coisas vão acontecer sempre com o outro, mas nunca com a gente. Né? Então, assim, uma coisa que é básica, que a gente sempre vê em filme
Estados Unidos, Hollywood. Não sei se vocês já repararam, mas eu acho que sim. Quando aparece assim a casa do pessoal, você tem uma escada. Né? Você tem a escada da casa para ter acesso à porta, mas você tem uma outra escada que é uma escada que é de o quê? Se por um acaso aquele local pegar fogo, acontecer alguma coisa, eu tenho uma segunda via de acesso para poder sair dali. Isso é segurança. Aqui no Brasil você não vê isso. Você não vê esse tipo de segurança. A gente vê extintores, mas assim, se for um local que Deus é mais, pegou fogo, por onde é que eu saio? Só tem uma porta de saída, né? Se a pessoa está lá no 10º andar, como é que faz ali para poder descer? Então, isso tudo, gente, é segurança. Isso tudo você tem que estar pensando. E isso também faz parte de um processo de gestão de risco, tá? Na área da saúde, a gente trabalha muito com a questão de quê? Técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho, ele está ali para poder justamente fazer a questão da gestão de risco do trabalho. No caso aqui de segurança do paciente, ele faz o quê? Vai ter uma equipe ali para fazer uma gestão do risco, né? Para poder disseminar a cultura de segurança. Principalmente a gente aqui do Brasil, que, mais uma vez, eu repito, a gente acha que as coisas não vão acontecer com a gente, né? Então, assim, a gente tem que estar se preparando, tá? É se preparando sempre para o pior. Se acontecer, vai fazer o quê? Você vai resolver ali na hora? Não, você não pode pensar dessa maneira. Então, você tem que sempre o quê? Antecipar. Ó, você tem que sempre pensar além, porque se acontecer, eu vou fazer X, Y, Z. Né? No caso do paciente, se acontecer administrar um remédio errado, qual é o protocolo daquela unidade? A gente vai fazer tal, tal e tal coisa. Então, isso tudo, gente, é que cultura de segurança, é também gestão de risco, que é o que está aqui no terceiro, né? Articulação e integração dos processos de gestão de risco. E, por fim, que a gente já viu aqui, a garantia das boas práticas de funcionamento de serviço de saúde. Então, tudo para poder garantir as boas práticas, né? Lembrar que quando a gente está falando de segurança, normalmente a gente tem legislação para isso. Eu falo muito da área do trabalho, porque é uma das áreas que eu trabalho, né? Eu sou ergonomista e eu trabalho muito com essa questão de segurança, né? Fazer a parte da segurança do trabalho. E assim, a gente tem muitas legislações que trazem a obrigatoriedade dos estabelecimentos garantirem ali a segurança. Só que assim, o que acontece? Tem estabelecimentos e tem estabelecimentos. Tem estabelecimentos que cumprem o que está na lei, mas só cumpre para estar no documento e depois engavetar. E tem outros estabelecimentos que cumpre o que está na lei, né? Documenta aquilo dali, mas também coloca em prática. Então, assim, a segurança do paciente, ele quer justamente ter essa garantia, mas que coloque em prática, né, no serviço de saúde a segurança do paciente. Então, todas as medidas, esse conjunto de medidas adotadas. Certo, minha gente? Agora vamos para a brincadeira. Só me dê um momentinho aqui, só para colocar o notebook para carregar, porque senão ele vai desligar aqui na nossa cara. Aqui. Senão ele vai desligar aqui. Você pegou, pegou. Aqui. Vamos lá. Ó, a parte mais importante da aula é essa daqui, viu? Você aí que está dormindo, acorde. Acorde nesse exato momento, tá? Acorde. Porque a principal parte da aula é essa daí, ó, as definições, tá? Eu trouxe as definições que constam no artigo 4 da portaria 529 de 2013 e que constam lá no artigo 3 da RDC 36 de 2013. Quando a gente está falando das definições, o que acontece? O que a banca adora fazer? Trocar. É isso que ela gosta de fazer. Ela gosta de trocar. Se eu tenho definições, o que eu vou fazer? Vou sair trocando os conceitos para que você
erre na prova. Mas se você souber isso aqui, você não erra. Então, quando a gente está falando de definição, não cai em prova não, viu? Despenca. É incrível como as provas adoram as definições. E eu trouxe aqui essa tabelinha das definições. Então, aqui, a primeira definição que a gente tem, que a gente já viu no slide, logo no início, é sobre o que é essa tal de segurança do paciente. Então, assim, a segurança do paciente, por que é necessário ter? Por que é necessário adotar essas medidas? Para reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Essa aqui é a nossa primeira definição. Quando cai, você acha que vai cair isso daqui? Não. Quando cai, vai cair. Dano é o que mais cai. Dano, risco, incidente. Circunstância notificável, near miss, incidente sem lesão e evento adverso. São as outras coisas que mais caem quando a gente está falando de definição. Então, vamos saber o que é esse dano. O que é esse dano? Nada mais é do que o comprometimento da estrutura ou da função do corpo e ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doença, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo assim ser físico, social ou psicológico. Então, o dano é algum tipo de comprometimento que acontece com o paciente, certo? E para a gente que é da fisioterapia, a gente sabe, né, essa questão do dano, porque a gente faz muito a reabilitação. Então, de fato, o dano, né, é aquele comprometimento da estrutura. Mas para você que não é da fisioterapia, dano de fato é algum tipo de comprometimento. Então, assim, vamos ver um comprometimento aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oh, tá aqui um paciente para ir para cirurgia, certo? Ele vai fazer uma amputação do pé, porque esse paciente, ele é diabético, a diabetes evoluiu, e vai fazer uma amputação no pé direito. Quando chega lá no centro cirúrgico, acontece que a equipe faz a amputação do pé esquerdo. E aí, dano. Isso é um comprometimento da estrutura do corpo, né? Aconteceu o quê? Aconteceu esse comprometimento, causou ali uma disfunção, porque você amputou o local errado, então você amputou o lado esquerdo, era para ser o direito, e o direito vai precisar fazer a cirurgia também. Então, assim, né? E outra coisa, para além disso, isso aí é um dano físico, né? Mas vai ter o dano também psicológico que você vai causar nesse paciente e um dano social. Olha aí o dano. Olha um exemplo. Então, dano, gente, é qualquer tipo de comprometimento da estrutura ou da função do corpo, viu? Seja ela aí, e pode incluir doença, pode incluir lesão, sofrimento, morte. Morte é o pior de todos, que morreu, acabou, já foi. Então, a gente tem que evitar tudo mesmo, principalmente para não acontecer a morte da pessoa. E outra coisa que é bem interessante com relação a dano, né? Quando a gente fala muito de dano, a gente lembra logo a dano físico. É físico, mas pode ser social e também psicológico. Então, não caia na armadilha de achar que é só o físico. Eu já vi questão de prova que ele tira o social e o psicológico e só deixa o físico. Não. É o físico, o social e o psicológico também. Com relação agora a risco. O que é risco? Probabilidade de acontecer um incidente. Então, risco é a probabilidade de acontecer determinada coisa, determinado incidente. É o exemplo que, às vezes, eu sempre dou em aula com relação à cirurgia. Ah, não sei quem vai fazer uma cirurgia, não, uma cirurgia eletiva. Aí, o que é que acontece? Você recebe ali, principalmente se tiver anestesia, um
papel, um documento para você assinar, sabendo que você está ciente de tudo que pode acontecer com você. Que na anestesia você pode dormir mais do que o normal, você pode entrar em coma, você pode morrer. Então, se acontece pode acontecer um monte de coisa ali. Só que ali é o quê? É probabilidade de acontecer. Então, assim, ó, pode ser que aconteça. Então, qual é a probabilidade daquilo ali acontecer? Normalmente vai ser alta ou vai ser baixa, depende do estado de saúde, depende também do tipo de cirurgia, né? Então, depende do fator de idade da pessoa. Então, depende muito disso. Então, vai ser o somatório disso tudo que vai contar ali com a probabilidade de um incidente acontecer. Isso eu chamo de risco, né? Então, aquele documento que você assina antes de ir para a cirurgia é que você está ciente do risco. De quê? De uma probabilidade de acontecer tudo o que está naquilo escrito, né, naquele documento, tá? É um risco de acontecer. Já incidente já é outra coisa. Incidente é um evento ou uma circunstância que poderia ter resultado ou resultou em um dano desnecessário ao paciente. Isso aqui já é uma outra coisa. Calma, que no próximo slide eu vou trazer com exemplos, tá? Aqui eu só estou apresentando para vocês o conceito, mas eu vou trazer os exemplos. Não se preocupe, não. Mas o que é que eu preciso lembrar de incidente? Incidente é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em um dano desnecessário ao paciente. Já a circunstância notificável é um incidente com potencial dano ou lesão. Tá? Se lembra a questão ali do dano, que é um comprometimento da estrutura, da função, e esse comprometimento aí pode ser físico, social ou psicológico. No caso da circunstância notificável, o incidente, a circunstância notificável é um incidente com potencial dano ou lesão, que pode, então, deixar aí esse dano ou lesão, esse comprometimento na estrutura. O NIEMIS já é um outro conceito. NIEMIS é um incidente que não atingiu o paciente. Esse NIEMIS cai muito em prova, viu? Então, o que é NIEMIS? É um incidente que não atingiu o paciente, ou seja, aconteceu, mas não atingiu o paciente, certo? Aconteceu, mas não atingiu o paciente. A circunstância notificável aconteceu determinada coisa e aquilo que aconteceu pode ali causar, né, tem um potencial ali de dano ou lesão na estrutura, na função. O NIEMIS aconteceu algum tipo de acidente, né, com o paciente, só que não atingiu o paciente. Então, aconteceu ali na presença do paciente, mas não atingiu o paciente de forma efetiva. Já incidente sem lesão é um incidente que atingiu o paciente, mas não causou danos. Você está vendo que está tendo diferença? Então, assim, ó, incidente, está acontecendo as coisas, né? O evento está acontecendo. A questão é, está acontecendo, atingiu o paciente? Não atingiu o paciente? Se atingiu o paciente, causou algum dano? Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que ter, e é isso que cada um desses termos significa, entende? Nesse caso aqui do incidente sem lesão, é o seguinte: aconteceu alguma coisa, tá? Então, assim, aconteceu um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. Então, assim, atingiu o paciente, mas não causou dano. É diferente do NIEMIS, que é o incidente, né, que não atingiu o paciente, mas estava ali na presença do paciente. Já a circunstância notificável é um incidente que tem um potencial de dano ou lesão. Já o evento adverso, que é o nosso último termo, é um incidente que resulta em dano ao paciente. Então, aqui realmente a gente teve o dano, tá? E esse dano pode ser o quê? Físico, social ou psicológico. Vocês estão
Vocês estão, assim, compreendendo o que eu estou querendo dizer? Porque, de fato, é uma coisa muito uma parecida com a outra, tá? Incidente, circunstância notificada, IMIs, incidente sem lesão e evento adverso. Por quê? Porque dano a gente sabe, é comprometimento na estrutura. Nesse comprometimento pode ser físico, social ou psicológico. Risco é a probabilidade de um incidente acontecer. Então, isso é risco. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, a gente está falando de probabilidade de acontecer. Incidente é o evento, tá? É aquilo que vai acontecer. Então, aconteceu. Então, é um evento ou circunstância que pode ter resultado ou resultou em um dano desnecessário ao paciente. Então, incidente é o evento que aconteceu. Aí, que eventos que podem acontecer com o paciente? Esses eventos podem ser circunstância notificável, NIEMIS, incidente sem lesão ou evento adverso. É naqui, gente, que a banca adora trocar, tá? Incidente, circunstância notificável, NIEMIS, incidente sem lesão e evento adverso, a banca adora trocar. Adora, adora. Então, o que é que a gente precisa lembrar? Lembre pelo mais fácil, evento adverso. É um evento, é um incidente que resultou dano no paciente, ou seja, aconteceu alguma coisa com o paciente. Acabou. Isso é evento adverso. Incidente sem lesão. Aconteceu alguma coisa com o paciente, mas não causou dano no paciente, mas ele foi atingido. Vocês estão tá vendo que tem essa diferença? Ó, evento adverso, o paciente teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa com o paciente, certo? E aquilo que aconteceu, aquele evento que aconteceu, causou dano nele. A gente vai descobrir que dano é esse. Vai ser um dano físico, dano social, dano psicológico. Mas aconteceu alguma coisa com ele. O incidente sem lesão já é diferente. Atingiu o paciente, então é algo que atingiu o paciente, mas não causou dano. Mas ele foi atingido, mas não causou dano. IEMIS é um incidente que não atingiu o paciente. Certo? Então, assim, aconteceu alguma coisa na presença do paciente, mas não atingiu ele. Entende? Já circunstância notificável é um incidente com potencial dano ou lesão. Vocês estão conseguindo compreender esses tipos de definição? Porque isso aqui tem que ficar muito bem nítido para vocês, porque é o que mais cai em prova. É o que mais cai em prova mesmo. Agora eu vou trazer os exemplos, tá? Vamos lá. Exemplo do que seria essa circunstância notificável, exemplo de NIEMIS, exemplo de incidente sem dano e um incidente com dano que a gente chama de evento adverso. Vamos para o primeiro aqui, circunstância notificável, que é um incidente com potencial dano ou lesão. Então, exemplo, identificação errada do paciente e, consequentemente, administração de medicamento errado. Então, isso aqui é um incidente com potencial dano ou lesão, porque se você está ali, né, no hospital, aí você está com um processo alérgico a um determinado, você está com um processo alérgico, você está ali internado. Vem uma pessoa para poder administrar um remédio para você e administra um remédio errado em você. E aí? Isso é o quê? Circunstância notificável. Porque é um incidente. Aí, já é incidente? Administrou errado. Aquele remédio não era para você. Você está ali internado por uma situação de saúde, né, que eu dei o exemplo aqui de. Qual foi mesmo o exemplo que eu estava dando? É o exemplo de. Ai, meu Deus, eu esqueci o exemplo que eu acabei de dar, mas, gente, ó, quando chega uma altura dessa do campeonato à noite, a gente já fica com os parafusos soltos, né? Eu vou exemplo de que é mesmo isso que eu tava dando, na estante, noção. É de. Ixi, esqueci, vou dar um outro exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo. Poxa, vou me fugir uma palavra agora, um exemplo. Ataque de rinite. Pronto, rinite sinusite, o zite da vida.
tá aí, você tá com o seu zite da vida e foi para a emergência. Aí você ficou lá internado para poder estar, né, fazendo todo o processo de tratamento. Chega um profissional da saúde para poder aplicar o remédio e aplica esse remédio errado, trocou o paciente. E agora? Né? Então, isso é uma circunstância notificável, é um incidente, tá? É um incidente porque é um evento que aconteceu. Que evento é esse? Foi medicação errada para o paciente errado, tá? Então, você tem um medicamento que era para ser para um paciente e foi para você que está ele internado com rinite e sinusite. Pronto. Então, qual é o potencial ali de dano ou lesão? Porque a gente sabe, gente, que tem medicamento, tem medicamento. Tem gente que tem alergia a medicamento. Eu tenho um primo meu que tem alergia a polaramine. Então, se tem aquele medicamento for um polaramine, imagine aí qual é o potencial de dano de acontecer alguma coisa com ele. Uma crise alérgica. Ah, foi isso que eu estava dando de exemplo de crise alérgica. Eu lembrei agora. Uma crise alérgica nessa criatura. Imagine aí. Então, circunstância notificável é isso. Vai acontecer alguma coisa, então assim, vai acontecer não. Aconteceu alguma coisa, porque a gente chama de incidente, né? Então, aconteceu um evento, aconteceu alguma coisa, e esse evento você vai saber se vai ser algo com qual é o tipo de potencial dele, né? Se vai causar um dano ou uma lesão. Porque se for algo simples, né? Então, assim, talvez não cause dano nenhum. Mas se for algo que é de uma pessoa que tem alergia naquele medicamento, e aí? E aí, cidadão, faz o quê? Coloca a instituição toda na justiça, vai para a televisão e começa a falar um monte de coisa que o hospital foi negligente, que não sei o quê. E aí? E tem, ó o barraco que vai acontecer se acontece um negócio desse. Então, isso a gente chama de circunstância notificável, tá? Então, é um evento, é um incidente com potencial dano ou lesão. Já NIEMIS, lembra do NIEMIS? NIEMIS é um incidente que não atingiu o paciente. Exemplo, identificação de local errado para incisão cirúrgica e verificado antes do procedimento. Você lembra que eu dei o exemplo logo no começo sobre vai fazer uma cirurgia, né? A fulano que é diabética, que vai fazer uma cirurgia para amputar o pé direito, certo? Aí eu falei que tinha amputado o pé esquerdo. Aí, neste caso aqui, aí vai a equipe toda achando que é no esquerdo. Mas antes de fazer a cirurgia, opa! Alguém fala assim, oxe, isso aí, esse membro aí, esse pé é esquerdo ou direito? Não, esse aqui é a esquerda. Não, não é a esquerda, não. Tem que ser o direito. Ó, aqui, ó, tá no prontuário. É o direito, não o esquerdo. A equipe faz o quê? Meu Deus, graças a Deus que alguém viu esse negócio. Graças a Deus, porque a gente já ia amputar o pé errado. Isso é NIEMIS, tá? NIEMIS é a identificação de algo errado, né? Ou, no caso, o exemplo que eu dei aqui, a identificação de uma amputação, certo? E essa amputação seria no local errado, que a amputação seria no pé direito, a equipe médica ia fazer no esquerdo, mas foi verificado o erro antes do procedimento. Então, isso é um incidente que não atingiu o paciente. Por que incidente? Porque foi um evento que aconteceu. Ó, lembre sempre que a palavra incidente é um evento, certo? Que vai ali acontecer. É um evento, então incidente é um evento. Aí esse evento vai ou não atingir o paciente? E se atingiu, qual é o potencial, o dano que causou ali, que vai causar no paciente? Então, NIEMIS, mais uma vez, é um incidente que não atingiu o paciente. Por mais que ali a equipe médica verificou, antes de fazer a cirurgia, que o pé não seria o esquerdo, seria o direito, ainda assim a gente considera como incidente, certo? Aí, Ângela, tem que considerar como incidente. Por quê? Porque o erro grave que acontecer
Principalmente se tiver acompanhante. Acompanhante ia ver logo aquilo ali, né? Vai dizer, oxe, que burburinho é esse aí? Que negócio aí que está acontecendo? Então, assim, querendo ou não, vai ter que informar. Tem que informar a gestão que quase aconteceu um acidente. Né? Quase ia amputar um pé errado. Mas eles viram o erro antes de fazer o procedimento. Então, isso a gente chama de quê? NIE-MIS. Incidente sem dano. O que é um incidente sem dano? É um incidente que vai resultar em dano ao paciente, mas que não em dano. Então, assim, é um incidente que é um evento que vai causar alguma coisa, que o paciente vai estar ali no meio, mas não causou o dano para ele. É transfusão de sangue. Isso aqui é um exemplo clássico. Né? Vai ali para fazer transfusão de sangue para o paciente, que o paciente está precisando de sangue. O sangue do paciente é O positivo, né? E só que aquele paciente, só que o pessoal, certo, né? O paciente da ala A precisa de O positivo para fazer a transfusão de sangue. Tá, beleza. Quando chega o O positivo, vai para um outro paciente. A pessoa que vai lá fazer esse procedimento trocou o paciente. Né? Em vez de ser fulano da ala A, foi fulano da ala B. Só que, por sorte, fulano da ala B tem o mesmo tipo sanguíneo, que é O positivo. Então, isso, tá? É o quê? Uma transfusão de sangue para um paciente correto, mas ele não teve reação. Por que ele não teve uma reação? Porque foi o mesmo tipo sanguíneo. Então, isso a gente chama de incidente sem dano. Foi um evento que aconteceu com o paciente, mas não causou dano no paciente. É diferente de NIEMIR. NIEMIS seria o quê? Quando o profissional da saúde fosse lá na ala B para poder fazer a transfusão de sangue, antes de fazer a transfusão de sangue, checasse novamente. Meu Deus do céu, não é essa pessoa aqui, não, meu Deus. Aqui é o quê? Ala B? Aqui é ala B. Não, aqui é ala B. Meu Deus, não é para você, não. Desculpe, viu? Mas, isso aqui, esse procedimento não é para você, não. Esse procedimento é de uma outra pessoa. Isso daí seria o quê? O NIEMIS. Por quê? Porque a transfusão de sangue não aconteceu. Se verificou o erro antes do procedimento. Por isso que a gente chama de NIEMIS. Já um incidente de dano, sem dano, não. Vai acontecer com o paciente, só que não vai acontecer nenhum dano com o paciente. Então, o evento acontece com o paciente, mas o paciente não tem nenhum dano. Foi o exemplo que eu dei, né? Quando, por sorte, o paciente da ala B também tem o mesmo tipo sanguíneo que é O positivo. Então, quando fez a transfusão de sangue, foi o paciente errado? Sim, foi o paciente errado. Mas o tipo sanguíneo era o mesmo. Foi por isso que não aconteceu nenhum dano. Então, isso a gente chama de incidente sem dano. Já incidente com dano, que é o evento adverso, é um incidente, é um evento que vai resultar dano ao paciente. O exemplo que eu dei foi a questão da amputação. Em vez de amputar o pé direito, amputou o pé esquerdo. Então, assim, ó, ninguém verificou novamente para saber se realmente o direito foi lá, amputou o esquerdo. Eu chamo isso aqui de quê? De incidente com dano. Porque a amputação foi no pé errado, foi no membro errado, tá? E vai causar um dano no paciente. O paciente vai perder o membro. Acabou. É isso que vai acontecer com ele. Ele perde aquele membro. Então, esses aqui são os exemplos de circunstância notificada de INIMIS, incidente sem dano e incidente com dano. Pergunto para vocês: vocês têm alguma dúvida com relação a isso? A hora, gente, é agora. Falem se vocês têm dúvida, porque o slide mais importante é esse daqui e o outro que eu passei das definições, tá? Por quê? Porque as provas, elas gostam de ou trazer definições ou trazer exemplos. Então, ele coloca ali um caso
E pergunta se ela é IMI, se ela é incidente sem dano, se ela é incidente com dano, se ela é uma circunstância notificável. Então, ele pergunta, não, o que significa cada coisa. Ó, Clarinha quer falar. Ângela, eu estou bugada com os exemplos da circunstância notificável e do incidente sem dano. Vamos lá. É porque é o seguinte. Incidente sem dano, você falou, não vai? É isso? Sério. É porque circunstância notificável é o incidente. Então, isso é circunstância notificável. Vai acontecer um incidente e você precisa notificar. Então, NIEMIS, você precisa notificar. Incidente sem dano, você precisa notificar. E incidente com dano, você precisa notificar. Entende? Então, isso é circunstância notificável. Por quê? Porque vai acontecer não, aconteceu um incidente e você precisa notificar. Por isso que a gente chama, que é circunstância notificável. Você precisa informar a gestão que aconteceu aquilo dali. Entende? Então, isso é circunstância notificável. Então, NIEMIS, circunstância notificável. Incidente sem dano, circunstância notificável. Incidente com dano, circunstância notificável. Oi, pode dizer. Tipo assim, a circunstância notificada é como se fosse antes de concluir se teve dano ou não. A circunstância notificável é o incidente, é o evento, Isso, porque, certo? tipo, A por exemplo, o exemplo da circunstância notificável, que foi a administração errada de um medicamento. E Uhum. aí tá configurado como circunstância notificada, só notificável. Aí depois dessa administração errada, que a gente que tipo assim, os médicos concluíram que não teve dano ao paciente, aí vira um incidente sem dano. Isso mesmo. Aí vira um incidente sem dano. Isso Ah, aí. entendi. É porque, do jeito que eu coloquei aqui, ficou parecendo que circunstância notificável é uma coisa, IMIS é outra, incidente sem dano é outra, incidente com dano é outra, né? Foi. Eu vou modificar, então, slide. Eu vou dar um jeito de modificar. Porque, assim, NIEMIS, incidente sem dano, incidente com dano, todo mundo faz parte de notificação. Porque você tem que notificar. É por isso que a gente chama de circunstância notificável. Então, o que é circunstância notificável? É qualquer tipo de incidente, qualquer tipo de evento que acontece com o paciente. Então, aconteceu NIEMIS, circunstância notificável. Aconteceu incidente sem dano, circunstância notificável. Aconteceu incidente com dano, circunstância notificável. Tudo isso você precisa notificar, porque a circunstância notificável é o quê? É um incidente, foi um evento que aconteceu ali com o paciente. Nesse evento você vai saber, né? Se vai ter ali um potencial dano ou lesão. Então, assim, aconteceu, e aí? Né? Aconteceu alguma coisa com o paciente, né? Se aconteceu, qual é o grau desse dano aí? No caso da amputação mesmo. Poxa, gravíssimo. Né? É inaceitável, não tem nem defesa. Não tem nem defesa isso aí. Não dá para defender, não dá. Então, assim, vai fazer o quê com relação a isso? Isso é circunstância notificável também. Ó, tá vendo aqui? Então, vai ser sempre a circunstância. Vai ter isso. Vai ter ali sempre uma circunstância notificável. Isso mesmo. Tá? Então, NIEMIS, você tem que notificar. Você tem que. É porque a circunstância notificável já tá vendo. É notificar. Eu vou notificar quem? A gestão. Ó, aconteceu determinada coisa. Ó, aconteceu determinada coisa com o paciente. O paciente caiu. Eu tenho que notificar. Isso é um incidente. Eu tenho que notificar. Ou aconteceu ali uma amputação errada. Eu tenho que notificar. Aconteceu uma transfusão de sangue para o paciente errado, mas esse paciente, graças a Deus, ele tem o mesmo tipo sanguíneo e não teve reação. Eu preciso notificar também. Entende? A administração errada do remédio, eu preciso notificar. Então, isso tudo é circunstância notificável. Você precisa notificar. Aí, os exemplos de circunstância notificável que a gente tem, no caso, né, dessa portaria aqui e da RDC, é o NIEMIS, incidente sem dano e o incidente com dano.
Eu vou consertar esse slide, porque ficou realmente parecendo que é todo mundo um diferente do outro, né, com exemplos diferentes, mas na verdade não. É que NIEMIS, incidente sem dano e incidente com dano, todo mundo aí é circunstância notificável. Aconteceu, você precisa notificar. Conseguiu entender? Ou ficou mais confuso? Não, entendi tudo. Entendi. Pronto. Oi, Thali. Não, entendi também, dá um coração, mas apertei errado. Obrigada, meu coração. Obrigada. Isso aqui é realmente, gente, é muito importante vocês entenderem, tá? Se não estiver entendendo, avisa que eu explico de uma outra forma. E não se preocupe, não, que antes de mandar para vocês, eu vou dar um jeito de trocar esse circunstância notificada. Ah, já sei como é que eu vou fazer. Quando vocês receberam o slide, vocês vão saber. Para não ter essa confusão. Desculpa aí, viu, gente, pela confusão. Mas vamos lá, então vou passar, viu? Pronto, agora a gente vai falar de monitoramento dos incidentes e eventos adversos, tá? Esse monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado por quem? Pelo núcleo de segurança do paciente. Se eu estou falando de núcleo de segurança do paciente, eu tenho que lembrar da RDC 36 de 2013. Vou só trocar aqui minha canetinha. No seu artigo 10, ele fala de notificação. Então, você notificar os eventos adversos, tá? São os eventos que acontecem. NIEMIS, o outro lá, o incidente com dano, incidente sem dano. Então, se aconteceu, você precisa o quê? Notificar, tá? Não é para esconder. Isso aqui é importante. Não é para esconder. Você tem que notificar. Por quê? Notificou, errou, aconteceu alguma coisa, a gestão precisa estar sabendo. Aí, Angela, mas vai ser um escândalo. Sim, mas não já aconteceu, né? Era para ter evitado, mas não já aconteceu. Então, se aconteceu, o que é que você precisa fazer? Você precisa notificar, falar com a gestão, para quê? Para eles verificarem o que pode ser feito com relação ao paciente e quais são as medidas para nunca mais aquilo ali acontecer de novo. Então, por isso que é importante o quê? Notificar. O escândalo vai ser gigante, vai colocar na televisão, vai acabar com minha carreira. Então, vai acabar com sua carreira. Mas não era para você ter visto isso antes, né? Então, por isso que a gente fala, é segurança do paciente, né? O paciente tem sua responsabilidade? Sim, tem sua responsabilidade também. Mas o estabelecimento, a equipe, ela tem uma responsabilidade tremenda. Tremenda. Porque se acontece alguma coisa, gente, cai em cima da equipe, cai em cima no nome da instituição. O processo, ele vem, ele chega, tá? Ele chega. Imagina, amputou errado. Você acha que eu vou deixar barata? Eu jogo na justiça no dia seguinte. Eu jogo na justiça. Nem que esse processo dure 10 anos. Mas eu jogo na justiça. E a chance de você ganhar é muito grande, porque não tem explicação. Como é que você comete um erro desse? Gente na equipe e ninguém viu que o membro estava errado? Né? Então, assim, por que aconteceu isso daí? Então, você precisa notificar. Precisa notificar até mesmo para poder fazer o quê? A gestão fazer ali um gerenciamento de risco, para aquilo ali nunca mais voltar a acontecer, certo? Porque lembra que quando a gente está falando de saúde, você está lidando com vida. São vidas em jogo. Tá? E muitas vezes, quando a gente está falando de vida, quando a gente fala de vida, a gente tem que lembrar que o contrário de vida é morte. Se acontecer alguma coisa e a pessoa morrer, e aí? Me conte. Vai fazer o quê? Você só vai chegar lá pedir desculpa? Aí a pessoa vai dizer, eu não quero sua desculpa não, meu filho. Não quero, não. Eu sei que você não vai trazer meu ente querido de volta, mas também suas desculpas eu não quero. Aí vai lá e te joga na justiça, né? Vai lá tentar acabar com a tua carreira. Então, assim, por isso que a questão da segurança ela é muito importante, né? Isso é essencial. Então, quando acontece um evento adverso, eu preciso notificar, tá? E para fins dessa resolução, a RDC 36 de 2013,
que é que ele diz para a gente? Que deve ser realizada mensalmente pelo núcleo de segurança do paciente até o o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio de ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. Então, aconteceu alguma coisa, você tem aí até o 15º dia útil do mês subsequente para poder informar que aconteceu determinada coisa, tá? Só que essas notificações devem ser realizadas mensalmente. Aí, Angela, aconteceu hoje, sim. Então, se aconteceu hoje, tem o núcleo de segurança do paciente, tem até o 15º dia útil do próximo mês para poder notificar, mas ele precisa notificar. Entendeu o que significa isso? Então, é isso que ele está querendo dizer. Aconteceu hoje, eu notifiquei amanhã. Ótimo, maravilha. Aí, eu já estou empurrando com a barriga. Até agora eu não notifiquei. Você tem até o 15º dia útil do mês subsequente. É assim que funciona, tá? Mas deve ser realizado mensalmente pelo núcleo de segurança do paciente. Então, assim, de forma mensal, você tem que ter aí essa notificação de evento se acontecer. Então, aconteceu, é preciso notificar. É preciso não, deve notificar. Porque não é questão de preferência, eu quero ou não quero. É questão de obrigatoriedade. Aconteceu, deve ser notificado. Parágrafo único. Preste atenção. Eventos adversos que evoluíram para óbito, ou seja, morreu. O ciclano morreu na cirurgia. Deve ser notificado em até 72 horas a partir do ocorrido. Ok, minha gente? Toma muito cuidado, porque a gente vê muito 24 horas. A gente vê muito 24 horas, a gente vê muito 48 horas, mas na verdade é em até 72 horas. Morreu, né, por um evento adverso, tem que ali notificar em até 72 horas. Não pode ser no 15º dia útil do mês subsequente. Se é morte, você tem até 3 dias para poder notificar. Porque morte, gente, é aquele negócio, acabou. É fim da linha, já foi. Então, assim, aconteceu por quê? Então, o estabelecimento, ele precisa saber o porquê aquilo está acontecendo. Por isso que você não pode ficar adiando. Morreu, eu tenho que saber. E já tratar ali como é que a gente vai solucionar aquilo dali, né? Como é que a gente pode fazer gestão de risco para nunca mais acontecer aquele tipo de morte por aquele evento adverso. Então, isso daqui é outra coisa que eu vejo muito cair em prova, viu? Então, tomar muito cuidado com relação a isso. Já com relação à cultura de segurança, a gente tem o seguinte, que configura-se a cultura de segurança a partir de 5 características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização. Então, primeiro, cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e os gestores, assumir uma responsabilidade pela própria segurança, pela segurança de seus colegas e a segurança de pacientes e familiares. Lembra sempre que questão de segurança é uma corresponsabilidade, tá? Não dá para fazer segurança sozinho. Você precisa do outro também. Então, segurança é para todo mundo. Todo mundo precisa fazer sua parte. 2, letra B, cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. Isso aqui é importante, tá? Então, eu estou dando risada, por quê? Porque tem empresas e tem empresas. Como eu disse para você, né? Eu também sou ergonomista, toda essa área aí de saúde e segurança do trabalho. E tem empresa que fala assim, meu Deus do céu, esse negócio é muito caro.
né, para segurança. Não dá para fazer isso daí. Né? E aí entra em contradição com algo da cultura que vai priorizar a segurança acima das metas financeiras. Então, assim, não é para a segurança do colaborador, no caso na minha área, né? Na segurança do colaborador, então é necessário pensar, né? Com relação a isso. É necessário desembolsar, investir na segurança. Sabe por quê? Porque quem não investe na segurança vai ter que arrumar tempo, vai ter que arrumar dinheiro, vai ter que arrumar advogado para as consequências. Porque, gente, o processo vem, o escândalo vem também, né? Vem e vem bonitinho. É uma coisa que é pesada, principalmente quando a gente está falando de morte. Morte é algo que é pesado para todo mundo e mancha a empresa, mancha o profissional, mancha o estabelecimento. Então, por isso que é necessário você priorizar a segurança. Você precisa investir em segurança. Outra coisa, cultura que encoraja a recompensa e a identificação, a notificação e a resolução de problemas relacionados à segurança, que é importante, encorajar e vai dar essa recompensa, identificação, notificação e resolução de problemas relacionados à segurança. Principalmente, gente, notificar, como eu disse para vocês, né? Poxa, foi um incidente sem dano ao paciente. E se ninguém souber ali, será mesmo que eu vou notificar aquilo ali? Então, é preciso encorajar a pessoa a dizer assim, ó, se você errar, informe seu erro. É que negócio de errar é humano? Sim, errar é humano, mas na área da saúde, o errar é muito perigoso. É muito perigoso, porque você está lidando com vidas. Então, você não sabe o que vai acontecer com a vida do outro. É por isso que a gente não pode falar muito do errar é humano na área da saúde. Por quê? Porque envolve vida, né? O seu errar é humano pode levar a pessoa à morte. Então, mas ainda assim, você tem que encorajar a pessoa, que quando aconteceu uma coisa, encorajar a pessoa a ter a humildade e ter a coragem de dizer que errou e que precisa fazer tal coisa. Ou a gente precisa estar verificando tal coisa. Né? Então, assim, isso daqui é bem interessante dessa cultura da segurança. Né? É o encorajar e ter essa recompensa na identificação, na notificação e na resolução de problemas. Principalmente na questão de resolução de problemas. Então, assim, ó, eu errei, mas dentro disso daqui, para resolver esse tipo de problema, para nunca mais acontecer, a gente pode fazer tal coisa. Então, isso daí é essencial. Outra coisa que seria interessante, né, nessa parte aí da cultura da segurança, é uma cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promoveu o aprendizado organizacional. Então, assim, aconteceu, o que é que eu posso aprender com aquilo dali? Então, assim, poxa, aconteceu, tá? Mas qual é a lição que eu tiro naquilo dali? Né? Qual é o aprendizado? O que é que eu posso fazer para que aquilo ali não aconteça mais? Né? Então, assim, isso é importante, porque a pior coisa, gente, é quando a coisa acontece e a empresa, a instituição dá de ombros. Então, a chance daquilo ali acontecer de novo é muito grande, porque você simplesmente deu de ombros. Né? Você aconteceu, né? Tá, deixa lá. É menos um. Tá bom, tá certo. E não dá para ser dessa maneira. Então, assim, se aconteceu, qual é o aprendizado em cima disso daqui? O que a gente vai fazer para nunca mais acontecer? Então, isso aqui são coisas a se pensar. E, por fim, uma cultura que vai proporcionar ali recurso, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança, tá? Então, assim, é você manter. Se lembra que eu falei com vocês logo no início da aula que a gente tem empresas e tem empresas, mas com relação à segurança, a gente tem muita coisa que é lei, né? Que são normas. Então, ali, que é o que a empresa ela precisa ter aquilo ali documentado. Né? E tem empresas que engaveta, ela documenta tudo bonitinho, mas não coloca em prática, então ela engaveta aquilo dali. E tem empresas que documenta,
mas coloque em prática o que está dentro do documento. Então, neste caso daqui, para você ter uma efetiva segurança, né, e a manutenção dessa segurança, você precisa proporcionar recurso, estrutura e, claro, responsabilização. Muita coisa nossa é de responsabilidade. Isso é responsabilidade. Né? Tem coisa que a empresa precisa fazer, sim. Tem coisa que o paciente precisa fazer, sim. Mas tem coisa que eu preciso fazer. Uma dessas coisas é a questão da responsabilidade. É eu me responsabilizar em adotar as medidas para a segurança do paciente. E para a minha segurança também. Tá? Então, isso tudo é o que a gente chama de cultura de segurança. Já a gestão de risco, tá? Isso aqui é importante, falando de gestão de risco. Por quê? Porque a aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade social, o meio ambiente e a imagem institucional. Então, você tem que precisar fazer a gestão de risco. Quando a gente trabalha em saúde e segurança do trabalhador, eu citei o técnico de segurança do trabalho, juntamente com os outros profissionais da saúde e os outros profissionais, não só da saúde, eu quero estar falando aqui de saúde, estabelecimento de saúde, mas de modo geral, a gente tem a questão de gestão de risco. A gente tem o programa de gerenciamento de risco, que é o PGR, a gente tem o GRO, que é a gestão de risco ocupacional. Então, todos esses programas, todos esses tipos de gestão é o quê? Primeiro, você vai identificar o que pode causar um dano, o que pode causar um incidente, o que pode causar uma lesão, né, naquela pessoa, naquele profissional. Depois daquilo ali, você vai fazer a probabilidade daquilo ali acontecer. Então, qual é a probabilidade de acontecer? Então, você quantifica essa probabilidade, né? E depois você vai fazer o quê? Quais são as soluções? É propor soluções. O que eu posso fazer para que aquilo dali não aconteça? Né? Então, isso tudo é através de documento, é documentação, por isso que a gente fala gestão de risco. Gestão de risco, você cria esse documento, identificando, falando a probabilidade e depois propondo as soluções, mas lembrando que esse documento não pode ser engavetado. Esse documento precisa ser colocado em prática, para realmente você conseguir ali garantir a segurança do profissional, a segurança do paciente e a segurança de todos. Já com relação às estratégias de implementação dessa do Programa Nacional de Segurança do Paciente, porque a gente viu, né, o que pode acontecer, mas assim, o que de fato eu vou fazer para poder garantir essa segurança do paciente? Então, eles colocam aqui 8 estratégias. Quais são essas estratégias? Primeiro, a elaboração e o apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente. É o que eu estava falando com vocês no início. Né? Então, assim, medicação errada. Poxa, aplicou medicação errada no paciente. Qual é o protocolo quando isso acontecer? O hospital tem muito. Né? O hospital é clássico no protocolo. Tem protocolo disso, aquilo. Então, o protocolo, ele nada mais é do que um guia para você dizer o que você precisa fazer, o que você não vai fazer em determinados casos. Então, isso aí é bem importante você fazer a elaboração e apoiar a implementação desse protocolo, desses guias e manuais de segurança. Uma outra estratégia é fazer a promoção de processos de capacitação de gerentes, profissionais e equipe de saúde em segurança do paciente. Então, é promover treinamento. Você lembra que uma das coisas que a gente viu é falar sobre segurança do paciente desde a graduação? Né? Mas assim, depois da graduação, você não vai ver mais? Não.
Eu preciso fazer essas capacitações, esses treinamentos, que chama de curso de reciclagem. Então, eu preciso promover tudo isso, tá? Tanto para gestores, tanto para profissional da saúde, como para equipe de saúde. Outra coisa, inclusão nos processos de contratualização e avaliação de serviços, metas, indicadores e padrões de conformidade relativa à segurança do paciente. Você precisa ter indicador. Eu só consigo avaliar alguma coisa se eu tiver indicador, tá? Como é que eu sei que teve 0 incidente? Porque eu comecei a contar. Né, eu comecei a aplicar ali um questionário, um formulário para poder o pessoal estar ali respondendo. Então, eu preciso ter indicadores, porque os indicadores é com base neles que eu vou avaliar a situação e depois eu vou propor as soluções, tá? E colocar essas soluções em prática. Então, por isso que eu preciso ter esses indicadores. Outra estratégia de implementação é implementar campanha de comunicação social sobre segurança do paciente voltada aos profissionais, aos gestores e usuários de saúde e da sociedade. Então, é realmente campanha de comunicação social. É propaganda, gente. Tá? É propaganda. Então, a propaganda, isso é muito importante. Você está aí lançando. Eu não vejo muito na televisão, mas que no estabelecimento de vocês esteja, tenha pelo menos ali um banner, alguma coisa falando sobre segurança do paciente. Então, isso daí é comunicação social. Isso aí é você fazer essa campanha de conscientização. Outra coisa, implementação sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde com garantia de retorno às unidades notificantes. Então, se lembra que eu falei com você que tudo que acontecer, você precisa notificar, né? Como é hoje essa questão da notificação, enfim, né? A gente tem casos. Mas aí vai ter subnotificação? Sim. Sim, gente, não vão ser hipócritas, sim. Mas o que é que você precisa ter? Você precisa fazer com que as pessoas, elas notifiquem. Aconteceu? Notifique. Ah, gente, ela foi banal, mas aconteceu. Tá? Então, assim, não é para notificar só quando acontecer algo extremo, não. Porque qualquer erro, você precisa notificar. Por que essa questão da notificação? Porque essa notificação ela vai gerar indicadores. E em cima dos indicadores, você vai fazer o quê? Você vai analisar, propor e depois lançar ali medidas para poder ter adotar medidas de segurança, né? E criar sempre esse sistema de monitoramento e de vigilância. Então, a questão dessa implementação sistemática de vigilância e monitoramento de incidente na assistência à saúde, ela é super importante. E você dá um retorno às unidades, viu? Então, assim, ó, aconteceu isso, a gente notificou, a gente verificou, a gente vai trabalhar em cima disso daqui. Então, você tem que retornar essas informações para os trabalhadores, para os usuários, entende? Não é ficar só guardar aquela informação, não. Você tem que passar aquela informação adiante. A sexta estratégia é promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, engajamento dos profissionais, pacientes na prevenção de incidentes, com ênfase em sistema seguro e evitando o processo de responsabilização individual. Então, assim, lembrar, é tudo corresponsabilidade, né? Não é uma pessoa sozinha, é o conjunto. E para isso você precisa trabalhar todo mundo em conjunto, de fato, né? Todo mundo dando as mãos rumo à segurança. Seja a segurança do profissional, seja a segurança do paciente. O outro é promoção da cultura da paz e direitos humanos. Deixa eu só rever esse daqui, que agora que eu fiquei na dúvida desse daqui. Porque esse daqui tá mais parecendo um PNPS. A gente acho que eu esqueci de tirar esse daqui, viu?
Esse daqui não existe, não. Essa cultura da paz e direitos humanos é PNPS. Desculpa o erro aí. Antes de mandar o slide para vocês, eu vou trocar. Mas esse 8 aqui existe, viu? Articulação do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação para poder incluir o tema de segurança do paciente nos currículos do curso de formação de saúde no nível técnico, superior e pós-graduação. Foi aquilo que a gente estava vendo logo no início, né? Você falar de segurança do paciente para todos, né? Então, assim, desde a época da graduação, não deixar a pessoa se formar, começar a trabalhar para você aplicar essa questão da segurança do paciente. É claro que você vai ter estabelecimentos e vai ter estabelecimentos, cada um com sua cultura organizacional. Não é isso, tá? Mas eu estou falando da questão de você ter uma noção que é necessário você ter esse tema central de segurança do paciente. Então, você não pode sair da graduação, do seu curso técnico, né, você se formar sem saber que tem algo de segurança do paciente, tá? Para não aprender lá depois, na hora da prática. Então, assim, não dá. Você tem que aprender dentro da sua formação mesmo educacional. Ok, minha gente. Então, essas aqui são as estratégias para poder implementar o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Uma outra coisa é com relação à composição quem vai fazer parte aí dessa comissão do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, a gente tem aqui a presença de vários segmentos. Tá? Então, assim, do Ministério da Saúde, você vai ter ali uma pessoa para poder compor essa comissão da Secretaria Executiva, a Secretaria de Atenção à Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Secretaria de Vigilância e Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Para além dessas pessoas, você vai ter também pessoas que vão formar aí essa comissão do Programa Nacional de Segurança do Paciente, um agente aqui da Anvisa, uma pessoa que faz parte da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma pessoa do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, uma pessoa ali do CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, uma pessoa do Conselho Federal de Medicina, assim como do Conselho Federal de Enfermagem, assim como o Conselho Federal de Odonto, assim como o Conselho Federal de Farmácia, também representante aí que pode fazer parte dessa composição é da Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, e 3 de instituições superiores de ensino e de pesquisa com notório saber em tema de segurança do paciente. Então, você vai reunir esse pessoal todo aqui para formar essa comissão nacional, essa comissão do Programa Nacional de Segurança do Paciente. É por isso que surgem os protocolos, né? É por isso que surge a melhor forma de indicador, quais medidas vão ser adotadas. Por quê? Porque eles vão estudar, você pode ver, né, que são pessoas que estão ali na área para poder estudar, estabelecer aí esses critérios para a segurança do paciente e as instituições, os estabelecimentos, pegam aquilo ali para usar como base dentro da sua instituição, dentro do seu estabelecimento, tá? Então, essa aqui é a composição dessa comissão aí do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Onde encontro isso? Artigo 8 da Portaria 529 de 2013. Continuando, no artigo 6 da Portaria 529 de 2013, ele diz o seguinte, que fique instituído, ou seja, vai ser criado aí, no âmbito do Ministério da Saúde, um comitê. Que comitê é esse? É o Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. É aquele pessoal que eu estava falando que todo mundo está fazendo parte, né, do Anvisa, Conselho Federal de Medicina, de Odonto, de Farmácia, aquela lista que estava lá.
Então, aquele pessoal ali vai formar o Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, instância colegiada de caráter consultivo. Isso aqui é interessante, ó. É caráter consultivo, tá? Então, assim, se eu precisar deles, eu vou consultar, vou fazer uma consultoria com esse pessoal, porque esse pessoal que faz parte desse comitê aí do Programa Nacional de Segurança do Paciente é um pessoal que é estudado da área. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu posso sim solicitar esse comitê para fazer essa consultoria, tá? Com a finalidade de promover ações que visem a melhoria da segurança, do cuidado em saúde, através de processo de construção consensual entre os diversos atores que deles participam. Então, isso aqui é importante, por quê? Porque a gente vê muito, né? Principalmente, Lei 8142, que tem ali caráter permanente e deliberativo. Nesse caso aqui, o caráter desse comitê é consultivo, tá? Você consulta. Se você quiser, ó, eu estou querendo promover aqui uma ação, porque está acontecendo tal coisa de forma recorrente, e a gente aqui não está conseguindo resolver esse problema. Eu posso ali consultar, fazer uma consultoria com o Comitê de Implementação de Programa Nacional de Segurança do Paciente, para poder me ajudar, né, a verificar esses indicadores, adotar as melhores medidas e promover as ações para melhoria da segurança do cuidado em saúde. Esse slide aqui, para quem está comigo na turma de SUS com questões, já viu, tá? Por quê? Porque é o slide que fala das metas internacionais da segurança do paciente. A gente já viu 6, só que tem mais. Tem mais de 6. Mas a gente coloca esses 6 aqui porque são as metas internacionais da segurança do paciente. Também é um que cai bastante em prova, são esses 6 aqui, mas a gente tem mais. E onde é que eu encontro essas metas? No artigo 8 da RDC, da Resolução 36 de 2013. Que metas são essas? Primeiro, identificação correta do paciente. 2, a questão da comunicação. Então, você melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde. Todo mundo tem que falar a mesma linguagem, tá? Não pode um falar A, outro falar B, outro falar C. Quando a gente está falando de saúde e segurança do paciente, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Uma outra meta de segurança do paciente é a questão dos medicamentos, então melhorar a segurança dos medicamentos. Quando eu estou falando de medicamento, administração desses medicamentos, principalmente, mas para não acontecer erros gravíssimos, e também guardar esses medicamentos, né? Porque você não deixar para qualquer pessoa pegar. Então, tem que estar muito bem guardado, muito bem conservado. Isso tudo é o quê? A segurança dos medicamentos. Outra coisa, a cirurgia segura. Então, você garantir aí o local correto, o procedimento, a cirurgia no paciente correto e no membro correto. Isso aí é importante. Porque se você vai fazer no membro direito, você tem que fazer no membro direito, não ir para o esquerdo. Então, você tem que checar muito antes de começar a fazer qualquer tipo de cirurgia, tá? Saber se realmente é aquele paciente, né? Se está tudo certo mesmo, se está tudo ok, está tudo dentro do conforme, e o membro a ser operado, aquilo que vai ser feito, é aquilo ali mesmo, né? Para não sair trocando aí as coisas. Outra coisa que a gente precisa ter, que a gente viu muito na pandemia, é a questão da higienização, né? Porque com a higienização você reduz o risco de infecção associada ao cuidado. Então, é sempre lavar a mão com água, sabão, ou se não, ter o álcool em gel. Isso é muito importante, porque mãos, ó, nossas mãozinhas, elas são um poço de contaminação. Onde você peguei aqui agora e já está contaminado. Então, a depender do que você for fazer, você vai ter que lavar sua mão. Sabe? É igual na cozinha, pessoal que trabalha na cozinha com alimentação. Pegou em alguma coisa, antes de pegar no alimento, tem que lavar a mão.
Não existe isso. Pega aqui, pega lá. Não, tá? Então, a mão, ela sai aí levando doenças para tudo, qualquer canto. Então, por isso você vai ter que fazer o quê? Higienização. Outra coisa que até segurei aqui, porque faz parte do nosso gabarito, é a questão do risco de queda e úlcera por pressão, né? Então, reduzir o risco de dano por causa de queda do paciente e também reduzir o aparecimento de úlcera por pressão. Isso aqui a gente vê muito pessoas que são acamadas. É por isso que a cada 30 minutos tem ali um profissional da saúde que vai lá e solicita trocar de posição. Ou se puder levantar com o fisioterapeuta, né? Vai lá, levanta, anda, balança os esqueletos, depois volta. Mas sempre a recomendação é o quê? Troque de posição, mude de posição. E aquele paciente que não consegue fazer de forma autônoma, o profissional da saúde vai ter que mudar a posição dele, porque senão cria úlcera por pressão. E aqui são os outros. Ali foi o que a gente viu, né? Mas aqui, ó, tem outros para a segurança do paciente. Mais uma vez, é o artigo 8 da resolução, o RDC 36 de 2013. Então, a gente tem identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos e serviços de saúde de forma sistemática. 2, integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos no serviço de saúde. 3, implementar protocolos estabelecidos por quem? O Ministério da Saúde, porque é ele que faz a criação de protocolo, né, de programas. Então, se o Ministério da Saúde realizou, criou aquele protocolo, cabe aos estabelecimentos implementar, que ali serve de modelo para você implementar e garantir a segurança do paciente. O que a gente já viu, a questão da identificação do paciente, higienização das mãos, segurança cirúrgica, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, segurança na prescrição, administração e uso de sangue e hemocomponentes. Você lembra do exemplo que eu dei da transfusão de sangue? Né? Você tinha um paciente que era para ser na ala A, e foi para a ala B. Então, o paciente da ala B recebeu a transfusão de sangue, por sorte, foi o mesmo tipo sanguíneo, o O positivo, mas tem que ter segurança na prescrição, no uso e na administração. Tá? Na prescrição é importante, porque se você coloca, a pessoa é A positivo, e na prescrição sai um O positivo, o profissional que vai estar lá para poder administrar, ele vai pegar o quê? O O positivo, porque foi o que está ali na prescrição. Tá? Só que tem que ter essa segurança, você tem que ter esse cuidado, principalmente perguntar se aquela ali é a pessoa mesmo, e perguntar qual o tipo sanguíneo dela. Vem cá, qual é o seu tipo sanguíneo? Para saber se bate. Porque, gente, olha o erro grave, olha a loucura se acontecer você ser A positivo e receber o sangue de B. Imagine aí. Morre. Morre. Oxe, o que é isso aqui? Que mistureba é essa daqui, meu Deus do céu? Então, não dá, tá? É preciso ter a segurança tanto na prescrição, tanto no uso e quanto na administração dos sangues e derivados, assim como medicamento, viu? Pode matar. Segurança no uso de equipamentos e materiais, manter registro adequado do uso de órtese e prótese quando este procedimento for realizado, prevenção de queda do paciente, prevenção de úlcera por pressão, prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo infecção relacionada à assistência de saúde. Isso aqui é importante, infecção. Infecção é coisa interessante, né? Agulha. Então, todo mundo aqui já deve ter feito exame de sangue. Quando usa a agulha, não tem aquela caixa amarela? Pronto. Então, toda vez que usou, você tem que colocar naquela caixa amarela. Ou abrir aqui a seringa, não vai usar, encapar. Não pode deixar aberta.
Né? Tomar cuidado para não cair no chão. Então, tem que ter todo esse tipo de segurança, porque infecção, gente, pode acontecer infecção. Então, agulha, bisturi, tá ali, passou na pessoa, você se cortou sem querer, risco de infecção. Então, não dá. Por isso que a gente tem que ter muita segurança, a gente tem que ter muita observação, tem que vigiar bastante com relação a isso. Outra coisa, segurança nas terapias nutricionais enteral e paraenteral. Comunicação efetiva, ó a comunicação aqui de novo, entre profissionais de serviço de saúde e entre os profissionais e os serviços de saúde, então a comunicação é importante, assim como estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada. Se lembra que a responsabilidade da segurança é de todos. Então, todo mundo tem uma responsabilidade. A responsabilidade é coletiva. Cada um fazendo sua parte, porque, de forma geral, todo mundo sai ganhando. E, por fim, você tem aí essa promoção do ambiente seguro, que é essencial. Agora sim, coloquei aqui 4 questõezinhas para a gente ver e rever, certo? Esse assunto. Vamos lá. EBC 2019. O serviço de saúde deve garantir a segurança do seu paciente. Para auxiliar esse manejo do cuidado, foi criada a resolução da diretoria colegiada, RDC, que a gente estava vendo, 36, de 2013, com o objetivo de instituir as ações para a promoção de segurança do paciente e melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Em relação à vigilância, monitoramento e notificação de eventos adversos, assinale a alternativa correta. Letra A. A notificação dos eventos adversos para fim desta resolução deve ser realizada semestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. B. Os eventos adversos que evoluíram para óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido. C. A notificação dos eventos adversos para fins desta resolução deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente até o 20º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. D. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 24 horas a partir do ocorrido. E a letra E. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 horas a partir do ocorrido. O que é que vocês marcariam aí nessa questão A, B, C, D ou E? Ó, tô vendo aqui B de bola, B de bola, B de bola. Então, é unânime, letra B de bola. Letra B de bola, minha gente. Isso aí mesmo. Perfeito. Viu que cai em prova? Tá vendo? Ó, notificação com relação a eventos adversos tem que ser notificado mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente até o 15º dia útil do mês subsequente, se acontecer algum tipo de evento adverso. Mas se for em caso de morte, tem que ser informado, tem que ser notificado em até 72 horas a partir do ocorrido. E onde é que eu vou colocar essas informações? Qual é a ferramenta? A ferramenta ela é disponibilizada pela Anvisa, não é Ministério da Saúde. Toma muito cuidado, viu? Porque, ai meu Deus, se é algo relacionado à segurança do paciente, né? Então, se é saúde, é Ministério da Saúde. Lei do engano.
toma cuidado. Não é Ministério da Saúde. Você vai notificar aí nessa ferramenta eletrônica que é disponibilizado pela Anvisa. Ó, aqui a questão da letra C, tá vendo? Colocou o Ministério da Saúde. Eles fazem isso mesmo, viu? Na maior cara dura. Mas você tá ligado, já sabe, né? Não é Ministério da Saúde, e sim Anvisa. E até coloquei aqui, ó, artigo 10 da resolução 36 de 2013, que fala justamente dessa questão da notificação dos eventos adversos, e lembrar que casos de óbito é em até 72 horas, e as ferramentas, elas são disponibilizadas pela Anvisa, ó, Anvisa, não é Ministério da Saúde. 2, outro da EBSER. Ele fala o seguinte, a mesma coisa, né? Segurança do paciente e tal, 2013. Outra aqui, RDC. O pessoal adora um RDC. Em relação à segurança do paciente em serviço de saúde, assinale a alternativa correta. Letra A. O dano representa o comprometimento da estrutura ou função do corpo e qualquer efeito dele oriundo, incluindo doença, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo assim ser físico, social ou psicológico. B. As boas práticas de funcionamento de serviços de saúde são componentes da garantia da qualidade, que asseguram a oferta de serviços fora dos padrões de qualidade. C. Evento adverso é um incidente que resulta em benefício à saúde. D. A cultura da segurança representa o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, utilizando a culpa e a punição como oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde. E letra E, gestão de risco corresponde à aplicação local e pontual de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança e a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Qual é a alternativa A, B, C, D ou E? Olha, tá vendo aqui letra A de amor. Um monte aqui de letra A, letra A, letra A. Isso aqui, gente, é exemplo clássico daquilo que eu estava falando com vocês, que são os conceitos. Né? Então, ele traz o conceito e começa a misturar tudo. E vamos ver se aqui vai ser letra A, mesmo que eu acredito que seja a letra A, porque tá todo mundo colocando letra A. Parabéns para vocês. Muitas palminhas e muito coração. Você imagine, né? O evento adverso é um incidente que vai resultar um benefício à saúde. Não dá não, gente. Isso aí, fora do comum, não dá, tá? E, de fato, a letra A, ela é a correta, certo? Eu achei bem interessante a letra D. Olha o que a letra D ele fala, que a cultura da segurança representa um conjunto de valores, atitudes e competências, comportamentos que vão determinar o comprometimento com a gestão. Aí ele fala, utilizando a culpa e a punição como a oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde. Então, é substituindo, tá? Você não utiliza essa questão da culpa e punição. É claro que você vai ter ali a questão administrativa, né? Mas, assim, tem que entender o seguinte, que a gente tem que trabalhar com o aprendizado, tá? Não é questão de fazer a culpa, punição, colocar dentro da cara, dizer, não é. Aconteceu, não aconteceu o negócio? Aconteceu? Não era para ter acontecido, aconteceu. Adianta você ficar saindo culpando todo mundo? A culpa é de todo mundo. Acabou. Gente, aconteceu alguma coisa. A culpa sempre vai ser de todo mundo. Você é o profissional ali da saúde. Aconteceu alguma coisa, né, fisioterapeuta, aconteceu alguma coisa, a culpa vai ser do fisioterapeuta, mas assim, né, a culpa vai ser do fisioterapeuta, mas é
todo a questão da fisioterapia. É a coordenação da fisioterapia e o estabelecimento de modo geral, tá? Então, assim, a gente tem que parar com isso, querendo falar, realmente é substituir a questão da culpa, da punição, porque não é questão de culpa ou punição, mas é você saber que errou, é ter a humildade de dizer assim, ó, eu errei, nós erramos, na verdade, né? Nós erramos, e em cima disso daqui, aprender com as falhas. Então, é esse que é o X da questão. Claro que vai ter aqueles processos administrativos, até porque, se a família colocar na justiça, o estabelecimento vai ter que responder. Né? Então, assim, vai ter que responder de forma jurídica. Mas a gente está falando da questão ambiente, interna, tá? É substituir essa questão da culpa, da punição, para algo de humildade de reconhecer que falhou, que é muito difícil, né? É muito fácil parabenizar, mas e você dizer que você falhou? É difícil, porque mexe com o nosso ego. É difícil. Então, assim, você ter essa humildade que falhou, mas em cima disso daí é o quê? Aprender com a falha e melhorar, tá? Não adianta você ver um erro e não melhorar aquele erro. Então, você aprende consertando o erro, não só errando o tempo todo. Então, isso é importante estar lembrando, isso é importante estar pontuando. Certo, minha gente? E uma outra coisa que é interessante é nessa letra E. Essa letra E, a única coisa que está errada é a aplicação local. E, na verdade, não é aplicação local, é uma aplicação sistêmica e pontual de políticas. Olha só que loucura, viu? Mas, de fato, o nosso gabarito é letra A de amor. E aqui, ó, eu coloquei mais uma vez aquela tabela que estava lá, né, dessa classificação. Aqui é uma classificação internacional, por quê? Porque esse Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele vem com base numa classificação internacional. Então, assim, a segurança do paciente não é algo que só o Brasil estuda, não. É o mundo inteiro. Tá? É o mundo inteiro. Então, isso já é mais que comprovado que você precisa ter segurança do paciente e você tem essa classificação aí internacional que o Brasil adotou. Vou passar. Terceira questão. Outra da EBC. Dentre os princípios e diretrizes adotados pelo Núcleo de Segurança do Paciente, conforme a RDC, você pode perceber que o que mais quer é a RDC, né? Assinale a alternativa correta. Letra A. Melhoria contínua dos processos de cuidado e uso de tecnologia de saúde. B. Disseminação local da cultura de segurança. C. A desarticulação e a integração dos processos de gestão de vetores. D. A garantia de mais condições das instalações e serviços de saúde. E letra E, o fortalecimento da cultura do medo em se trabalhar em serviço de saúde, pois assim os profissionais se previnem mais. Quer que vocês colocariam aí A, B, C, D ou E? Me contem. Tchararara. Lembrando que ele quer a alternativa correta. Ó, alternativa corretíssima. Seria a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Tá, já tô vendo aqui letra A, letra A. Alguém mais na letra A ou uma outra letra que não seja letra A? Mais letra A aqui, certo. Uhum. Alguém mais? Vamos ver aqui se vai ser essa letra A. Letra A, mais uma vez, palminhas para você. Coraçãozinha! Ai, tá vendo aqui? Letra A, mas a B parece certa, mas vou de A. Ó, disseminação local. Foi a mesma coisa, gente, que estava aqui, ó. Ó, peraí, que eu vou passar. Aqui, ó. Aplicação local. Tá vendo? E não é local, é sistêmico.
Olha como se repete o negócio. Olha só, viu como é importante estudar por questão? Viu quando a gente fala que o negócio se repete, é porque o negócio se repete, gente. Se repete. Olha aí, ó. Ó a letra E. É a mesma coisa, questão de 2020, né? Vamos ver essa questão aqui. A mesma questão de ABC aí 2020. Só que um é técnico e de enfermagem e outro é técnico de administração. A mesma prova aí, 2020 é EBC e IBFC. E tá aqui, tá vendo? Então, não é disseminação local, tá? Da cultura, e sim sistêmica. Então, toma cuidado com essa palavrinha. Ixi, deixa eu só apagar aqui, pronto. Aqui, ó, sistêmica, tá? O outro, a letra C, ele fala desarticulação. Não, não é para desarticular, é você articular, tá? E integrar o processo de gestão de risco, não é vetores. Então, tomar muito cuidado com relação a isso, porque eles trocam, viu? Eles trocam na maior cara dura. Outra coisa, letra D, a garantia das boas práticas de funcionamento, né? Não vai ser mais condições de instalação. E o outro ali, a letra E, ele fala do fortalecimento da cultura do medo em se trabalhar em serviço de saúde, pois às vezes profissionais se previnem mais. Não, não se trabalha com medo, não se trabalha com a questão da punição, tá? Lembrando que esse negócio de punição não é que não vai ter o processo administrativo, mas a questão da punição é a punição e a questão do medo. Não se trabalha com isso, você trabalha com aprendizado. Você trabalha com a questão de que humildade de dizer que você errou, que você falhou, mas em cima disso daqui a gente vai consertar o erro. A gente vai saber onde foi que errou, o porquê errou, para isso aí não gerar mais danos no futuro, tá? Então, toma muito cuidado, porque quando a gente está falando disso, cai muito em prova essa questão do medo, essa questão da punição, tá? Então, se toma muito cuidado mesmo, porque não é que não vai acontecer processo administrativo. Acontece processo administrativo, principalmente se a família ou o paciente colocar na justiça. Então, vai ter processo administrativo, sim. Só que o que ele quer saber com relação a isso? Não é isso. A gente não vai trabalhar com medo. A gente não vai trabalhar com a punição, sabe? Aquele negócio de punição severa, colocar o escândalo, não é isso. A gente vai trabalhar com o quê? Com falhas, então falhou, em cima dessas falhas, consertar o erro para nunca mais acontecer. Então, ok, trabalhar no aprendizado, tá? Porque é a aprendizado, a educação que move e muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, é em cima disso daí que a segurança, né, do paciente, esse programa nacional, ele trabalha. Então, toma muito cuidado mesmo, viu? Com relação a esse negócio de medo e de punição. E aqui até eu trouxe para vocês, né, mais uma vez, a questão dos princípios e diretrizes, que está lá no artigo 6 do RDC 36 de 2013. Última questão, FGV 2023, de acordo com os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente. Entre essas ações estão os mecanismos para promover o autocuidado, B, prevenir úlcera por pressão, C, estimular a proteção específica, D, estimular a promoção da saúde, ou E, orientar a identificação de risco. A, B, C, D ou E? Olha, tá, eu gravei, pronto. Pode gravar aí, viu? Me contem agora. O que é que vocês marcariam aí? Requisitos de boas práticas de funcionamento para o serviço de saúde, as ações voltadas para a segurança do paciente.
Maria Clara colocou aqui letra E. Jean colocou que também marcaria letra E. E mais? Tá, ele disse aqui que ficou na dúvida entre a B e a E. Sim. Tinha que ser FGV, né? Para deixar essa dúvida aí. Eu coloco aqui, eu acho que eu marcaria a letra E. Ih, Nilson, ficou todo mundo agora aqui assim. Ah, tá falando vai ter algo relacionado a úlcera por pressão. Tem, ó, tem naquela lista. Aí eu falei aqui que acho que não seria prevenir úlcera por pressão. E aí, minha gente, me contem. Ficou na dúvida dessa palavra. Ótimo. Vamos ficar aí mesmo com a letra E. Letra E de exato. Vamos ver se essa letra E. Bora lá. Tcharam, tcharam, tcharam. Letra B de bola. Úlcera por pressão. Onde é que eu vou encontrar isso, Angela? Artigo 8, RDC 36 de 2013, tá? Quando ele traz aqui a questão da segurança do paciente, naquela lista ali enorme que tem no artigo 8, aí o que? A gente tem as metas, né, para a segurança do paciente. Dentro dessas metas, você vai ter identificação. Essa identificação aqui não seria identificação de risco, mas a identificação correta do paciente. O outro, comunicação, medicamentos, cirurgia cirúrgica, cirurgia segura, desculpa, higienização e o risco de queda. Além do risco de queda, você tem também a questão de você reduzir o risco de queda e prevenir a úlcera por pressão, né? A poder prevenir que o paciente ele não tenha úlcera por pressão. Eu ouvi um plim. Pode terminar, Ângelo. Quando terminar, eu falo. É só era para ter colocado aquela outra lista que é Mas grandona. acabou. Eu achei que ia ter a das estratégias, porque eu lembrei dessa lista aí, só que não era estratégia. Eu achei que não era estratégia, né? Não fazia parte das estratégias. E sim das metas ali de segurança. Inclusive, aquelas metas de segurança é bom sempre dar uma lida, viu? Dê uma lida, assim como dos conceitos, aquela listona ali, principalmente essas 6 aqui que eu coloquei, essas 6 aqui das metas internacionais, aí você completa com aquela outra, que está lá no artigo 8, porque vira e mexe ele cai em prova, principalmente essas 6 aqui, tá? Essas 6 aqui caem bastante em prova. E se por acaso você quiser estudar mais, eu vou mandar um link para vocês, certo? Desta aula. Vocês vão receber pelo WhatsApp o link desta aula gravada. E se quiser estudar pelo Instagram, só marcar aí o Instagram, que vai ter lá vários posts gratuitos, só você maratonar, que vai ser um arraso, principalmente para poder revisar. E lembrando, gente, que o impossível, ele não é um fato, é questão de opinião, tá? O impossível só é impossível se você achar que é impossível. Então, isso é uma opinião, não é um fato. Ok, minha gente? Tem alguma dúvida? Que se não tiver dúvida nenhuma, a gente encerra por aqui. Mas se tiver dúvida durante a semana, é só falar comigo que vai ser uma satisfação te explicar. Certo, minha gente? Tá muito chique, né? Ai, gente, tá chique demais. Só vocês podem fazer isso, né? Essa vida de blogueira não é para mim, não, viu?
Essa vida de blogueira, minha filha, não é fácil, não. Só vocês, porque vocês se merecem sempre mais e melhor, viu? Nunca queira receber menos, porque vocês merecem muito mais, tá? Então, assim, nunca queira receber menos que você precisa receber. A gente tem que fazer tudo com muito amor, com muito carinho e dando o nosso melhor sempre. Então, tudo isso aí é graças a vocês. E muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Gratidão mesmo. A gente se vê amanhã, hein? Com resolução de 10 questões FGV. Beijão, minha gente!